Esse é São Francisco Xavier, um missionário português conhecido pelo seu papel na fundação da chamada Companhia de Jesus. Os membros da companhia eram chamados de jesuítas. Eles viajavam pelo mundo levando o cristianismo por onde quer que eles passassem. Essa era a missão confiada a eles por Deus, ou pelo Papa. Os jesuítas foram muito importantes na história do Brasil, disso você já sabe. O que você talvez não saiba é que os jesuítas também passaram pelo Japão. Francisco Xavier teve muita dificuldade em converter os japoneses ao cristianismo. Já os marinheiros que o acompanhavam na viagem, eles foram muito bem-sucedidos na tarefa de ensinar jogos de azar aos japoneses. A moda na época era um jogo chamado Ombre. Esse jogo chegou ao Japão com os missionários portugueses e se espalhou rapidamente. São Francisco Xavier logo desistiu do Japão e foi tentar emplacar o cristianismo na China. O cristianismo nunca conseguiu ser a religião dominante do Japão. E a perseguição aos cristãos japoneses que aconteceu depois que Francisco Xavier deixou o país, isso também não ajudou muito. No fim, o cristianismo nunca causou o impacto cultural que o santo católico gostaria de ver no Japão. Ao contrário disso, os jogos de carta, que Xavier, como religioso que era, deveria abominar, esses aí ficaram. O jesuíta queria ensinar cristianismo a esse país, mas tudo que ele conseguiu foi inserir o carteado na cultura local. O governo japonês não gostou muito do carteado trazido pelos europeus. Jogar carta valendo dinheiro era um hábito que se espalhava rápido pela sociedade japonesa. Os jogos de azar começavam a entrar na cultura popular. E, como esse tiozinho aqui um dia me ensinou, toda forma de cultura popular tende a ser perseguida, sufocada, combatida. E todas essas coisas aconteceram com o carteado no Japão. Jogar cartas era um hábito marginal. Então, nada mais justo que as bancas de apostas fossem administradas pelas camadas marginalizadas da sociedade japonesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Das camadas mais pobres do Japão feudal surgiram grupos de apostadores itinerantes. Eles eram chamados de bakuto e rodavam o país promovendo apostas, ganhando dinheiro dos bobos e adaptando o carteado aprendido com os europeus ao gosto local. Muitos jogos diferentes foram inventados nesse período. Um desses jogos se chama Oicho Kabu. Eu não vou explicar as regras, porque não vem ao caso. Mas se você tirasse nesse jogo um 8, um 9 e um 3, você teria a pior jogada possível e aí você perderia toda a sua grana. 8, 9 e 3 se pronuncia Yakuza. Yakuza, e isso não é por acaso, foi daí que a máfia japonesa tirou seu nome. E faz sentido que seja assim. As bancas de apostas são parte do contexto que deu origem à Yakuza. O único jogo de cartas permitido no Japão era o Hanafuda, e um dos únicos japoneses dispostos a fabricar essas cartas era Fusajiro Yamauchi. Mais do que um empresário, esse cara era um artista. Ele pintava cada cartinha sozinho. Foi assim no começo da empresa que ele fundou. Essa empresa se chamava Nintendo. Com esforço e sorte, a demanda se tornou grande demais para que ele desse conta sozinho. Aí ele contratou mais gente para atender os compradores. E boa parte desses compradores eram, claro, apostadores. Geralmente ligados àquela organização chamada Yakuza, que tinha surgido para, entre outras coisas, administrar as bancas de apostas. Yamauchi morreu em 1940 e deixou como legado uma companhia sólida, disposta a correr os riscos necessários para sempre inovar. Essa disposição de correr riscos e inovar, isso estava na Nintendo desde o começo. E a presença dessa disposição é o que ajuda a entender como uma empresa que começa produzindo um simples baralho acaba se aventurando a fazer brinquedos e mais tarde a sedimentar uma nova mídia chamada videogame. Toda essa história, toda essa evolução começa com a derrota de São Francisco Xavier, o santo que foi ao Japão para levar o cristianismo e, sem querer, viciou o país em jogos de azar. Então, se você quer ganhar um Nintendo Switch no Natal, o melhor que você pode fazer
é rezar para esse santo.